aí, galerinha do YouTube, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre o período que antecedeu ao golpe de 64, que a gente também pode chamar de um período pós-guerra, porque a gente vai se ater muito ao período seguinte à Segunda Guerra Mundial. Bom, inicialmente nós vamos falar da Guerra Fria, porque ela influenciou no campo mundial diversos aspectos, inclusive a política brasileira. Então, para a gente entender melhor, nós vamos começar por ela. A Guerra Fria, ela começa a ganhar forma com o enfraquecimento do nazismo no final da Segunda Guerra Mundial. Com isso, a União Soviética passa a deter um território maior de influência, que é respeitado pelos Estados Unidos, não por medo ou respeito propriamente dito, mas porque os Estados Unidos ele tinha uma visão, ele tinha uma expectativa diante de um novo conflito direto, de uma crise econômica. Então, os Estados Unidos ele fica meio receoso e a União Soviética ela começa a ganhar cada vez mais força, e aí o mundo acaba se dividindo entre esses dois polos, que é a União Soviética com o comunismo e os Estados Unidos da América com o capitalismo. O Brasil, inclusive, fica do lado dos Estados Unidos. O Plano Marshall ele é criado pelos Estados Unidos com o intuito de reconstruir países europeus. Ou seja, os Estados Unidos ele iria emprestar dinheiro a juros para esses países europeus, e depois eles ainda ganhariam também na parte comercial, porque o intuito maior era fazer com que esses países capitalistas se fortalecessem cada vez mais, né? Isso traria uma força ainda maior para os Estados Unidos frente à União Soviética. A Guerra Fria ela começa a se acirrar cada vez mais devido à corrida armamentista, ou seja, a aquisição das bombas atômicas e de hidrogênio por parte da União Soviética. Os Estados Unidos ele já detinham esse poder, mas com a União Soviética tendo a seu dispor esse tipo de armamento, eles evitaram ao máximo o conflito direto. É por isso que a Guerra Fria tem esse nome, porque não houve realmente uma batalha propriamente dita, porque eles sabiam que caso eles entrassem em combate direto, os prejuízos seriam ainda maiores. Como a Guerra Fria era baseada nessas duas forças mundiais que detinham o poder atômico, eles tiveram que procurar novas formas de conseguirem poder uns sobre os outros, de conseguirem maiores áreas de influência. E isso se deu muito devido aos serviços secretos e às propagandas políticas, que ajudaram a enfraquecer o comunismo nessas regiões. E também uma imposição nova de poder, porque como eles não podiam simplesmente atacar os outros países, eles tinham que ter toda uma arquitetura para poder chegar nessas populações. Fechando essa parte da Guerra Fria, a gente vai entrar agora mais ou menos na política nacional, para a gente entender melhor o porquê desse golpe. Mas vale lembrar que, mesmo aqui no Brasil, a Guerra Fria ela vai influenciar muito todas as decisões, todos os acontecimentos. Porque o comunismo, devido à Guerra Fria, ele foi colocado como a pior das hipóteses para um governo, né? E isso chega ao Brasil dessa forma. Bom, aqui eu coloquei alguns governos no Brasil para a gente poder entender melhor a situação. O primeiro governo Vargas, ele vem com enfrentamento a questões fundamentais para a vida urbana, como, por exemplo, educação, saúde, comércio, e a população, felizmente, ela é muito beneficiada. Depois vem o governo Dutra. Dutra, ele tenta aproximar ainda mais o Brasil dos Estados Unidos, né, alegando, por exemplo, o apoio que houve na Segunda Guerra Mundial por parte do Brasil e o anticomunismo que já era presente aqui. Então, ele tentava associar esses dois quesitos a conseguir uma atenção especial dos Estados Unidos para o Brasil. Mas, na época, os Estados Unidos estavam preocupados ainda com a Europa, né? Tanto é que Dutra, em alguns momentos, ele até fala que o Brasil, tanto quanto os países da Europa, precisava dessa atenção especial, o que não era verdade, né? Porque a Europa estava destruída devido à Segunda Guerra Mundial. Então, Dutra ele tenta essa aproximação maior com os Estados Unidos, mas não consegue.
No segundo governo Vargas, que é quando ele entra pelo voto direto, as coisas já mudam drasticamente. E ele também tenta uma aproximação com os Estados Unidos, porém não consegue, assim como Dutra. Mas Vargas, diferente de Dutra, ao não conseguir esse apoio dos Estados Unidos, ele acaba por banir as multinacionais. Então ele fecha mais as portas do Brasil para essas empresas internacionais e tenta fazer com que a economia brasileira ela consiga crescer, mas de uma forma mais interna, sem depender desses outros países. JK ele vem com uma visão mais realista, tanto é que ele faz o plano de metas, né, que é com aquele slogan famoso de crescer 50 anos em 5. Né, ele defendia que os presidentes anteriores deviam ter uma visão mais real dos acontecimentos e uma objetividade maior. Então ele, ao contrário dos outros com o plano de metas, ele consegue ir a um nível melhor de soluções e de conquistas, vamos dizer assim. Com Jânio Quadros, a questão do comunismo ela começa a avançar ainda mais no Brasil. É quando os governos eles começam a efetivar a questão dos serviços secretos e etc., mas ainda não é o auge. Com João Goulart é que a coisa realmente começa a pegar fogo, porque João Goulart ele é acusado de comunismo. E no Brasil daquela época isso era um crime absurdo. Então ele tinha que ser tirado do poder. Mas a questão é que ele era acusado ele era acusado de comunismo porque ele defendia reformas como a reforma agrária, que defende distribuir terras, né, para quem não tem. E isso é uma coisa que eles viam muito como comunismo, como de esquerda e etc. Ainda vem até hoje. E por essas questões, e também por influência dos Estados Unidos, é que o comunismo ele começa realmente a ser perseguido, a ser atacado aqui no Brasil, e é quando o golpe de 64 começa a ser planejado realmente. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Fica ligado no canal porque vão vir mais vídeos tanto sobre esse assunto quanto outros. Quem gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve e até a próxima.